بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا طوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados para todos os irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar bênçãos e saudações para o nosso querido Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Prezados para todos os irmãos, se perguntarmos a cada um de nós qual é a coisa mais valiosa que conhecemos no mundo, então cada um de nós dirá. Um dirá ouro, outro dirá prata, outro dirá meticala, apesar de que não vale nada, mas cada um dirá alguma coisa que ele acha que é valioso. Mas se formos a olhar profundamente o que realmente é valioso, então iremos ver que a coisa valiosa é aquela que através da qual conseguimos comprar Jannah. E qual é essa coisa? Essa coisa que através dela é possível comprar o Jannah é somente e somente Iman. Quem não tiver Iman, não tem nada. Não tem nenhum passaporte, não tem nenhum visto, não tem como chegar ao Jannah. A única maneira de chegar ao Jannah é tendo Iman. E este Iman, este Islam, para os irmãos, é algo muito, mas muitíssimo valioso, difícil de adquirir, ou às vezes até fácil de adquirir, mas difícil de manter. Por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse: chegará um tempo onde as pessoas vão acordar muçulmanos, dormir kafir, vão dormir descrentes, e outros vão dormir muçulmanos e acordar descrentes. E se nós olharmos para a vida que a gente está a viver hoje em dia, iremos ver que exatamente aquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse que iria acontecer, está a acontecer. Onde são milhares de pessoas a abraçar o Islã, mas também do outro lado são milhares de pessoas a abandonarem o Islã. E eu queria aqui mencionar ou conversar com cada um de nós sobre um assunto onde Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: Bada al-Islamu ghariban, que este Islã, que a gente está a dizer que é valioso, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse que o Islã começou estranho, era algo muito estranho. E se a gente voltar na história e ir ver como é que este Islã começou, vamos ver mesmo que o Islã começou de uma forma estranha, era considerado estranho. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse que não importa de que cor a pessoa é, de que tribo a pessoa é, tudo isso não tem nenhuma importância perante Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna akramakum indallahi atqakum, que a coisa mais valiosa, que Allah subhanahu wa ta'ala mais valoriza e tem importância para Allah subhanahu wa ta'ala é o taqwa, temor. O resto não tem nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam está a dizer, ou Allah subhanahu wa ta'ala instruiu Rasulullah a dizer isto, num momento onde a base deles, a fundação deles era tribalismo. Que eles, cada um defendia a sua tribo como se fosse algo divino. Por mais que o outro esteja errado, por mais que o outro esteja a cometer uma injustiça sobre alguém, não importa. Se aquele é da minha tribo, então ele está correto. É como funcionava. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam veio e subiu na montanha de Safa e disse: se eu dissesse a vocês que por detrás desta montanha há um exército pronto para vos aniquilar, vocês iriam acreditar? Eles disseram sim. Não há como ser mentira, pois tu, o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, és as-sadiq al-amin, és o verdadeiro honesto e nunca ouvimos mentira de si. Então Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse que se vocês não obedecerem a Allah subhanahu wa ta'ala, se não abraçarem Islam e Iman, então haverá dia de Qiyamah, haverá Jannah e Jahannam.
Aí todos eles já se recusaram e afastaram-se de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainda disse: "Oh Fátima, própria filha de Rasulullah, que eu no dia de Qiyamah não posso te defender em nada." Ou seja, cada um vai responder por aquilo que praticou. Aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a quebrar o fundamento, a base deles. Seja tua tribo, seja teu irmão de sangue, seja teu filho, não há nenhum benefício nisso. Cada um vai se beneficiar daquilo que praticou. Então para eles isso era estranho, totalmente estranho, que nós até hoje adoramos vários deuses. Este homem está a vir e está a dizer que não, somente um único Deus. Estranho, totalmente estranho. Eles consideravam mulheres um bem material, era um produto, uma mercadoria, não tinha nenhum direito, não tinha nada, não servia para nada, de tal forma até que se nascesse uma menina em casa, enterravam viva, que não serve, nem consideravam ser humano. É como eles eram. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam veio dizer que não, as mulheres têm direito a isto, as mulheres têm isto, têm aquilo. Trouxe o valor desta mesma mulher. Para eles era estranho. O escravo para eles era aquele que usa de qualquer maneira, faz o que ele quer. Islã não. Veio que você não pode subcarregar o escravo. Em todas as punições que Allah subhanahu wa ta'ala ia dando no Islã, se fizer isto, não cumprir uma promessa, liberta escravo. Se fizer isto, liberta escravo. Praticamente o Islã queria libertar mais e mais escravos. Até que Allah subhanahu wa ta'ala via Rasulullah também diz que quando o escravo era dado um trabalho, o patrão, o mestre, deveria ajudar a ele naquele trabalho. Que não é totalmente escravo, como a gente conhece escravo, não. Eram pessoas com direito, pessoas com honra também. Allah subhanahu wa ta'ala via Islã veio mudar o cenário do mundo, que onde se meu cabrito comeu do seu quintal, saíam guerras para anos e anos. Allah subhanahu wa ta'ala veio mudar, que tornou eles irmãos. Os Ansar com os Muhajirin tornaram-se irmãos, que até divorciaram uma das esposas para entregar ao outro, que não, podes casar com minha esposa. Dinheiro dividiram, de tal forma viraram irmãos de verdade, que se não fosse porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não ordenou que deveria dar herança, eles também teriam dado. É de tal forma que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudou o cenário do mundo. Mas isso era estranho, era muito estranho. Que religião é essa? Muito estranho. Mas por causa desta estranheza, desta coisa estranha chamada Islã que veio, houve várias dificuldades. Por causa deste mesmo Islã, onde Bilal radiallahu ta'ala não foi colocado carvão aceso sobre suas costas, que derreteu a gordura nas costas, praticamente grelhou as costas de Bilal radiallahu ta'ala. Por causa de quê? De Islã. Só por causa de Islã. A única coisa que eles queriam é que o Bilal abandone essa religião. E ele dizia: não, Ahad, Allah é único, Allah é único. Continuou. Sumayya radiallahu anha, que ela foi amarrada entre dois camelos e mandaram que este corra para aquele lado e este corra para o outro lado. Dividiram-lhe do meio. Por causa de quê? De Islã. Um sahabi, a própria mãe, disse que o meu filho, se não abandonares a religião de Muhammad, então eu vou sentar no sol, não vou comer, não vou beber, até abandonares esta religião. E esse sahabi disse: oh, minha mãe, mesmo se Allah tivesse te dado 9 vidas e viesse a morrer, ressuscitar, eu não vou abandonar. Até que foi amarrado dentro de casa e castigado por causa de Islã. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no sajda foi colocado tripas de animais sobre suas costas. Tudo por quê? Para chatear, provocar, criar dificuldade a este Rasul, a este profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo por causa de Islã. Porque estamos a dizer, Islã era estranho. Era algo que eles não imaginavam. Como é que é possível abandonarmos nossos 360 ídolos e adorar um único Allah? É muito estranho isso. Não entrava na cabeça deles que como é que é possível. Tudo era super estranho para eles. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Bada al-Islamu ghariba, que este Islã começou estranho.
De tal forma estranho que até chegou um momento onde eles tiveram que abandonar Meca, tiveram que fugir, ir para a Abissínia, num sítio onde o líder, o rei, não era muçulmano, mas tiveram que ir pedir abrigo lá naquele lugar. Chegou o ponto também de Medina, praticamente era o único lugar no mundo onde tinha muçulmanos, onde tinha muçulmanos. E chegou ao ponto que as pessoas até pensaram que o Islã ia desaparecer por completo. 13 anos de esforço de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, só tinha 70 a 80 muçulmanos, só. 13 anos, só 80 muçulmanos. Depois de tanto sacrifício, tanto esforço, tanta perseguição, tudo aquilo que a gente conhece, quando Allah subhanahu wa ta'ala já abençoou este Islã, que foi se espalhando para todo o mundo, para a África, para a Ásia, para a América, todo o sítio já estava a brilhar com o Islã. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: وَسَيَعُودُ غَرِيبًا, que há de voltar a ser estranho de novo. Começou estranho, depois virou algo normal, tão normal para os aspectos irmãos que chegavam momentos onde os ajuntamentos, onde era dado palestras islâmicas, enchia de tal forma que quando o sheikh a dar a palestra, aspirava e dizia Alhamdulillah, as pessoas quando respondiam Yarhamukallah, aquilo praticamente fazia o mundo tremer, de tanta enchente. Eram muitos. Mas Rasulullah disse: Sayaudu ghariba, há de voltar a ficar estranho. E para a gente ver que voltou a ficar estranho, já não precisamos de exemplo. Nós estamos a viver aquele momento onde o Islã virou estranho. Onde o Islã virou estranho. Mas primeiro, este Islã é estranho para os não muçulmanos. E isto não é novidade. Mas antes de eu mencionar que isto é estranho para o não muçulmano, algo de dor é que nós muçulmanos hoje temos um complexo de inferioridade. Nós se achamos inferiores àquele que não tem imã. Nós achamos aquele que não tem imã melhor do que nós. Nós temos vergonha. Nós temos vergonha de ser muçulmano. Seja vergonha ou não, mas um exemplo. A gente tem alguém que o nome dele é Muhammad, o melhor nome possível. Ele diz: não me chama de Muhammad, me chama de Mu. Eu quero chamado de Mu ou Mo. É como eu quero ser chamado. Se não é vergonha, é o quê? Você não quer ser chamado de Muhammad. É uma vergonha para ti. Cada pessoa que você encontra no mundo que tem um nome bonito, mas vamos ver como ele quer ser chamado, mudou. Se não é vergonha, o quê? Você chegar no aeroporto vestido de jubba, você tem vergonha. Você tem vergonha. Eu encontrei alguém, estávamos numa viagem juntos. Então, dizer, vamos fazer salah. Disse: não, aqui não. Não, por quê? Estou de onde ver. Qual é o problema? Todos verem, qual é o problema? Imaginemos, você vive num sítio onde tem um rei que te dá tudo. Comida, bebida, vestuário, tudo o que é possível. Depois você desloca daquele sítio, chega numa zona onde ainda é o reinado daquele rei. E você encontra pessoas que estão a insultar o rei, falam mal dele. Neste momento que você está a ver, este bai, dão-lhe de comer, de beber, de vestir, dão-lhe tudo. E ele está a insultar aquela pessoa que providencia tudo para ele. Quem é que tem que ter vergonha? Aquele que está a desobedecer. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Que quem pode ser melhor do que aquele que chama para o bem? Chama para Allah subhanahu wa ta'ala, pratica o bem e diz: eu sou muçulmano. Quem pode ser melhor? Mas nós temos vergonha de ser muçulmano. Podemos não falar, mas a nossa atitude mostra que nós temos vergonha. Nós temos vergonha. Você chegar num sítio onde há muito aglomerado de pessoas, você de juba, de topi, você não sente bem, você tem vergonha. Quer viajar, você diz: vamos de... Não. Mesmo se estiver aí para onde? Para Ijtima, está a ir para lá. Ele diz: não, quando eu chegar lá vou pôr juba. Aqui durante o aeroporto, não, juba não. Então isso não é novidade que para um não muçulmano, Islã é estranho.
as mulheres vestirem hijab, vestirem-se bem, é vergonha. Porque os não muçulmanos olham mal. Mas quem são esses terroristas? E a gente sabe que é estranho. Você chega no aeroporto, todo mundo está a passar. Ninguém está a ser vasculhado. Aquele que tem juba, encosta aqui. Porque é estranho. Então isso não é novidade. Que para os não muçulmanos, Islã é estranho. Não é novidade. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Bada al-Islamu ghariba. Começou estranho. Sayaudu ghariba. Há de voltar a ser estranho. Já voltou a ser estranho. Mas a parte mais triste de todas é que hoje o muçulmano é estranho para o muçulmano. Para não muçulmano é normal. Ele não conhece, não sabe nada, nem entende. Mas para nós, entre nós é estranho. Se a pessoa faz salat, 5 salats por dia, você é estranho. Que você é exagerado. É muçulmano a dizer muçulmano que você é exagerado. Alguém foi para Umrah ou Hajj. Quando voltou de Hajj, decidiu que agora quero começar a vestir bem. Uma mulher, quero vestir bem. Começou a pôr juba, punha seu scarf, seu lenço. Depois de algum tempo, o imã subiu e disse: não, agora vou pôr niqab, pardá. Vou me tapar por completo como o Islã manda. A primeira pessoa que vai abusar somos nós. Ih, agora já és ninja. A gente ri, wallahi a gente ri. Mas, o que está-me a dizer? Sayaudu ghari, a voltar a ser estranho. Mas o triste é que é estranho para um muçulmano. Esta mesma pessoa que começou a vestir bem, a primeira pessoa que lhe condenou foi a mãe. A primeira pessoa que condenou foi a mãe. Mas o que aconteceu contigo? A pessoa decidiu que quer virar um muçulmano de verdade. Você diz: o que aconteceu contigo? Aquele que quer deixar a bebedeira, o primeiro a gozar com ele são os amigos. Muçulmanos também. Então, qual mundo a gente está a viver? Que hoje praticar o din virou estranho para o próprio muçulmano. Para o próprio muçulmano é estranho você fazer aquilo que deve ser feito. Quando chega Ramadã, aí já é normal. Como todo mundo também entra na onda, é normal. Mas fora disso, eu tenho vergonha de chamar meu amigo: vai, está dar azan, vamos para o salat. Tem vergonha. Porque vou ser conotado como: esse bai aqui está exagerado já. Toda hora salat, 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 salat. Mas é uma profecia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayaudu ghariban. Há de voltar a ser estranho. E é estranho agora. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Tuba lil ghuraba. Boas novas para os estranhos. Boas novas para os estranhos. Então, você ser considerado estranho, não há problema nenhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer boas novas para ti. Você que é estranho. E se vamos procurar o que significa estranho, os que trabalham com a mente, psicólogos, psiquiatras, esses todos, dizem que é aquele que faz algo diferente dos outros. Logo é conotado como estranho. Então qual é o problema você ser estranho? Você vestir diferente dos... Qual é o problema? Todo mundo está a fazer aquele penteado de galo. Você decidir cortar bem o cabelo. Qual é o problema? Qual é o problema você se sentir estranho na escola? Que chegou um momento, você afastou-se um pouco, fez seu salat. Qual é o problema? A gente está a deixar de fazer o certo, preocupado com aquele que está a fazer errado. E temos vergonha de corrigir quem está errado. Temos vergonha. Fazer o errado virou normal. Fazer o certo é estranho. Mas quem melhor para nos dar boas novas, nos dizer parabéns, do que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que está a dizer parabéns para os estranhos. Parabéns, Tuba lil ghuraba. Boas novas para ti. Que ninguém vai ao masjid, você acorda de manhã, vai ao masjid. Boas novas para ti. Ninguém quer se vestir como muçulmano, você veste como muçulmano. Quando você chega na família, diz: ei, já veio aquele santo. Qual é o problema? Tuba lil ghuraba. Boas novas para ti. Que as pessoas se sentem incomodadas quando você está.
Porque não podem falar de mulheres, não podem falar de filmes. Qual é o problema? Hoje você dizer não assiste o filme, você é um estranho. Como é possível? Você vive como? O próprio muçulmano vai te perguntar como você vive. Você não assiste filme, faz o quê então? É a pergunta que a pessoa faz. Você faz o quê? Como se filme é a única coisa que existe para fazer? Ele não recita o Corão, ele não manda durud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas eu estou-me a sentir mal. Que todos os meus amigos assistem, eu não assisto. Todos os meus amigos não fazem salá, eu faço. Eu me sinto estranho. Por quê? Por que quem faz certo sente-se errado? Essa é a pergunta que cada um de nós tem que se fazer. E tem que lembrar destas boas novas de Rasulullah. Tuba lil ghuraba. Boas novas para ti. Estranho. Sim, sou estranho. Qual é o problema? Islã começou lá, estranho. Onde não era normal vestir-se bem, não era normal tapar o corpo. Depois virou normal. Mas Rasulullah disse, há de voltar a ser estranho. Já é estranho. Estava a ver há dias, tem um alim da África Sul que costuma fazer alguns vídeos de uma mulher que vem que ela dormiu com mais de 1000 homens. E as pessoas estão a bater palmas. Bateu recorde. Bateu recorde. De quê? Disto. O mundo não tem problema com aquilo. Mas quando uma mulher decide que quer cobrir a cabeça, já é problema. Está a ser oprimida. A gente está a acompanhar Portugal, o que está a acontecer. Adib. Você diz, mas que tipo de pessoas são essas? Que aquilo que é certo estão a condenar e tem pessoas a baterem palmas. E o errado, não há nenhum problema. Se uma mulher decidir passear aqui no Fomento, de biquíni, de calcinha só, sem mais nada, não há problema. Mas se ela decide cobrir-se toda, aí já há problema. Mas quem é culpado? Somos nós. Porque para nós também virou estranho. Para nós também virou estranho. Você apanha um muçulmano a gozar azan. Muçulmano. Por quê? Porque está no ambiente de amigos dele, não muçulmanos, que estão a gozar. Mesmo que esse cara não a cantar, ele também está a gozar. E é muçulmano. Esta que é a tristeza. Que nós muçulmanos também sentimos nosso Islã estranho. Coisas normais, coisas básicas do Islã para nós é estranho. Para nós é estranho. Islã diz, por exemplo, nossos joelhos faz parte do nosso aura, nossa parte privada, para os homens, para as mulheres, claro. Você diz a alguém, bem, quando vamos jogar, cobre o joelho. É estranho, não faz sentido para ele. É uma coisa que não faz sentido. Mas quem é culpado? Somos nós. No conhecimento de Din estamos muito atrasados. Enquanto hoje deveríamos estar muito avançados. Em tudo que é canto tem alguma coisa de Din. Mas nós estamos a deixar virarmos os estranhos dentro da nossa própria religião. Que nós somos estranhos. E nós estamos a aceitar isso, que nós somos estranhos. O não muçulmano nos considerar estranho não há problema. Mas nós nos considerarmos estranhos, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Que eu como muçulmano estou a gozar alguém porque está a deixar barba. Eu como muçulmano. Que vai, ficaste muito buzurco agora, o que se passa? Não ficou buzurco, está a fazer o que tem que fazer. Ele não ficou buzurco. Se ele está a fazer solá, não ficou santo, não. Está a fazer a obrigação. O básico é o que ele está a fazer. Mas para nós o básico virou, são coisas extras já. Se faz solá, todos solar no masjid. Este bairro mesmo está no outro nível. Este é piedoso, não é piedoso. Está a fazer o que tem que ser feito. Ela se cobre, não é piedosa, não. Está a fazer o que tem que ser feito. Mas nós já não sabemos o que é normal e o que é estranho. Mas tudo isso é profecia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que o Islã começou estranho, há de voltar a ser estranho. Tuba lil ghuraba. Boas novas para os estranhos.
Nós hoje estamos a viver de tal forma, prezados respeitosos irmãos, adib. Estamos a viver de uma forma super estranha. Se uma pessoa está a terminar seu curso na faculdade, para nós aquilo é uma coisa de outro mundo, alegria que não sei sai de onde. Mas se uma pessoa terminou a Hifz, terminou o curso da Alim, nem faz diferença para nós. Enquanto que isto é mais valioso que isto, não tem comparação. Isto é de Din, não tem comparação, mas não nos afeta, nem sentimos nada. Porque viramos estranhos, super estranhos, naquilo que é base, naquilo que é normal, que deveria ser normal. Uma pessoa adulta decidir querer ir à madraça estudar, aprender, este bem não está bom. Mas você não tem vergonha mesmo de sentar com criança a estudar? Qual é a vergonha? Qual é a vergonha? Vergonha é não saber recitar o Corão. Isso tem que ser vergonha. Isto sim tem que ser vergonha. Não temos vergonha de ir à escola de inglês, ir ali, não temos vergonha. Mas quando se trata de aprender Din, vergonha. Quando é que a gente vai acordar? Perceber que para onde nós estamos a ir no bom caminho. Dissemos a coisa mais valiosa que existe é Iman. E sempre estamos a dizer, Iman não vem a si mesmo. É preciso trabalhar para este Iman. E ouvimos na semana passada, são coisas pequenas às vezes, que vai nos levar para o Jannah. Coisas que a gente considera pequeno, que vai ser valioso, vai ser grandioso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando nós decidirmos fazer a coisa certa, quando nós decidirmos que não há problema em ser estranho, quando nós realizarmos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vai chegar um tempo onde cumprir com o meu sunnah vai ser mais difícil do que pegar carvão aceso. Vai ser mais difícil cumprir sunnah do que pegar carvão aceso. Hoje é difícil, muito difícil cumprir o sunnah, porque há vergonha, temos vergonha. Deixar barba é vergonha, cobrir-se bem é vergonha, não falar palavrões é vergonha, ficas o matreco do grupo, tem que falar mal, tem que insultar, tem que imitar tudo que os outros estão a fazer. Aquilo que Rasulullah, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala instruiu a cada um de nós, custa. Porque também não sabemos escolher nossos grupos. Porque se eu escolher aquele grupo, é vergonha. Porque aquele grupo são considerados todos matrecos. Porque fazem 5 salatos, saem de jamaat, fazem o que deve ser feito, aqueles não servem. É o que está a acontecer. Nossa juventude, prezados respeitosos irmãos, se a gente vê, um por um está a ser puxado para um caminho sem retorno. Mas por quê? A gente está a sentir estranho entre nós próprios. Nós próprios estamos a gozar uns aos outros. Por quê? Porque eu estou a cumprir Din, então já é algo de vergonha. Então, prezados respeitosos irmãos, rogamos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, conceda-nos firmeza no nosso Din. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós daqueles que têm orgulho de ser estranho. Não há problema nenhum. Eu quero ser diferente de todos. Porque quem vai estar no Jannah é diferente de todos. Maior número de pessoas vão estar aonde? No Jahannam. Menor número no Jannah. Este menor número estarão lá porque eram estranhos, eram diferentes daqueles todos. Tudo que aqueles faziam, eles diziam, não, para mim não dá. Para mim não dá para comer ali, porque é haram. Para mim não dá para fazer isso, porque Allah não permite. Para mim não dá para escutar aquela música, Allah proibiu música. Para mim não dá, tudo Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, eu vou me afastar. Porque quero ser o estranho, quero ser o diferente, para estar no lugar diferente da maioria. E sempre recordar, Rasulullah disse, Badal Islamu ghariban. Começou estranho, há de voltar a ser estranho, já é estranho. Mas, Tuba lil ghuraba, boas novas para os estranhos. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.